Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos a vereador em Rio Branco, hoje nós recebemos o candidato Leno do SAMU, do PSC e do Movimento Democrático Trabalhista Cristão. Francisco Lenísio Freitas Moreira é pastor da Igreja Batista Vida para as Nações, é também condutor e socorrista do SAMU, daí o seu nome de campanha, Leno do SAMU. Ele já trabalha no SAMU há quase 3 anos. É casado, pai de 3 filhos, acreano nascido em Rio Branco, tem nível superior, é professor de espanhol, tem licenciatura em espanhol e é a primeira vez que se candidata a um cargo eletivo. É irmão do ex-vereador Moreira, que está tocando ali sua farmácia, também já trabalhou no ramo farmacêutico. O pastor Leno, ou Leno do SAMU, nos fala de suas propostas, de suas ideias e, obviamente, que você vai fazer seu juízo de valor, sua avaliação de mais um candidato nesta série com os candidatos que foram aqui escolhidos pelas suas coligações para esta série, com cada coligação majoritária. Quero dar meu boa noite ao candidato e lhe fazer logo a primeira pergunta. Candidato, por que o senhor quer ser vereador em Rio Branco? Boa noite. Boa noite, Alain. Muito feliz por estar aqui no seu programa. Há muito tempo que eu desejava isso, né, estar aqui no programa. E a minha intenção, meu desejo de ser vereador é por conta de algo que nasceu no meu coração. Eu vejo as crianças, eu sou pastor e lido também na igreja com crianças, e eu percebo que muitas das nossas crianças estão se perdendo. Elas estão entrando nas drogas, na criminalidade. Isso tem me preocupado, as crianças. Então, eu, com desejo de fazer alguma coisa pelas crianças, eu penso que nós podemos fazer algo, porque eu tenho história na igreja de crianças que nós recebemos na igreja e demos uma atenção especial a essas crianças, e eram crianças que tinham tudo para entrar na criminalidade. Mas em situação de risco social? Abandonadas pelos pais, por exemplo? Sim, positivo. Famílias desestruturadas, por exemplo, pais que vivem nas drogas, lares destruídos, separados, né, os pais. Então, encontramos crianças assim e demos uma atenção especial, e hoje essas crianças já são adultas, casadas, têm filhos, são cidadãos de bem. Então, eu acredito que se nós dermos uma atenção especial às nossas crianças, logo, um curto prazo ou médio, nós teremos uma sociedade melhor. E como é que o senhor pretende fazer isso sendo vereador? O senhor sabe que o vereador ele não constrói creche, ele não constrói escola, ele não tem poder para esse tipo de coisa. Como é que o senhor pretende agir para dar uma melhor vida para as crianças como vereador? Olha, eu sei que o vereador ele não pode realmente, ele legisla, né? Ele ouve o povo. Então eu pretendo, já conversei com alguns candidatos que estão aí, candidato a prefeito, né? E coloquei a ideia, disse, olha, nós precisamos, coloquei a minha preocupação, e a maioria deles firmaram o compromisso de realmente dar uma atenção especial para isso aí. Então eu pretendo criar uma lei, eu pretendo fazer uma proposta, né? Para a gente fazer algo em torno disso aí. Né? Resolvemos esse problema, que é um problema sério, um problema social. Você sabe que penitenciária não recupera ninguém. Né? Então nós precisamos fazer algo. Eu penso assim, ou uma escola de tempo integral, para que essas crianças com esse risco social possam ser assistidas, ou a gente criar uma instituição que possa acolher essas crianças, esses meninos. As escolas, os professores, eles têm esses dados, eles sabem quais são as crianças que correm esse risco, crianças de lares desestruturados. Seria uma escola especial para esse tipo de crianças que o senhor está propondo? Sim, eu proponho, não é bem uma escola especial, seria uma escola de tempo integral, mas para acolher aquelas crianças de lares desestruturados, aquelas crianças com esse risco social, por alguma razão, né, essas crianças elas já têm aquela tendência. Elas não poderiam ter um acompanhamento psicopedagógico, psicológico nas escolas regulares? Não seria mais interessante fiscalizar esse acompanhamento nas escolas regulares? O que o senhor pensa disso? Bom, eu penso que a questão é que nós precisamos... Falta mais fiscalização dos próprios vereadores, porque existem vários programas para acompanhamento dessas crianças e tudo mais. O problema é que muitas vezes eles não são colocados na prática. Positivo. Além de fiscalização, mas Alain, eu vejo a seguinte questão. Essas crianças, elas saem da escola, elas ficam nas ruas. Então, nas ruas, aí que entra o problema. Elas aprendem a roubar, né? Elas aprendem a usar droga,
tem aqueles maiores que seduzem as crianças, elas sofrem abuso sexual. Então, nós precisamos acolher essas crianças numa instituição, seja numa escola de tempo integral, ou que seja criada uma instituição. Eu tenho uma proposta que é criar o CAF, o Centro de Apoio à Família, onde essas crianças, ao sair da escola, elas serão acolhidas lá. Isso não quer dizer que todas as crianças precisam dessa assistência do CAF, do Centro de Apoio à Família. Né? Aquelas crianças realmente que os pais recomendam, que os professores recomendam, porque eles já têm aquela tendência de ir para o caminho ruim, o caminho da criminalidade. Então são muitas crianças de periferia que os pais não dominam, não têm condições de cuidar porque trabalham. Seriam instituições diferentes, por exemplo, dos educandários, das pousadas, que também recebem crianças em situação de risco social? Seriam instituições com outro foco, é isso? Outro foco. Se não pode criar a escola de tempo integral, porque pode ser feita também, eu ouvi a proposta de um candidato a prefeito de criar uma escola de tempo integral em cada regional. Isso, se for possível, em uma escola, em cada regional, acolher todas essas crianças, tudo bem. Né? Porque a escola de tempo integral, a criança vai passar um período no estudo normal e depois ela vai ter atividades esportivas, de lazer, aula de reforço, aula de internet, né? Um curso profissionalizante, vai ocupar essa criança e tornar ela cidadão. Então, tirando ela dos perigos das ruas. Os perigos das ruas. É uma boa proposta. Agora, candidato, o senhor trabalha também no SAMU, o senhor socorre pessoas, o senhor é socorrista. O senhor tem alguma ideia para a área da saúde municipal, que é a atenção básica, o senhor que convive com essas mazelas, alguma coisa que o senhor... Tem alguma ideia que brotou nesse seu trabalho? O senhor tem alguma proposta para essa área? Tenho sim. Nós vemos a questão da saúde aqui está muito debilitada. Precisa ainda de muito investimento na área da saúde. Lógico que nós precisamos contratar profissionais, é lógico. Mas podemos melhorar algumas coisas. Por exemplo? Por exemplo, a questão... Muitas pessoas hoje estão na fila esperando uma cirurgia. E surgiu aí um mutirão de saúde, onde muitas pessoas foram operadas, daquele problema da vista, né, catarata. Nós podemos criar esse projeto, fazer esse projeto para que se faça mutirão de saúde de 3 em 3 meses, os médicos dos municípios, ou não sei, né, de outras localidades, sejam acionados e façam todas as cirurgias, né, assim diminuindo a demanda, acabando com a demanda. De 3 em 3 meses, ao invés do cidadão esperar 2 anos por uma cirurgia, muitos até quando procura, olha, sua cirurgia está liberada, ele já faleceu. É muito tempo na fila de espera. Exato. E é um serviço, obviamente, do Estado, que a Prefeitura, claro, tem a atenção básica e que pode ter parcerias, porque a atenção começa na atenção básica. Agora, candidato, o senhor já foi chamado para atender muitas situações como socorrista do SAMU. Alguma delas marcou o senhor nessa sua carreira? Sim, nós tivemos naquela ocorrência daquele trágico acidente do ônibus na estrada do Quixadá, o ônibus caiu, tombou na ponte ali, 4 pessoas foram a óbitos ali naquele local. Foi marcante, a gente vê aquelas pessoas ali embaixo da ferragem dos ônibus sem a gente poder fazer muita coisa, porque elas estavam prensadas ali nas ferragens e agonizando, né? Então foi uma cena marcante, chocante. Nós pudemos ali ainda prestar socorro a muitas pessoas, muitas vidas, né? Através de um trabalho excelente também, que é a enfermeira Lúcia, que é a nossa líder, né? Nossa chefe ali, é muito dedicada, a Lúcia, no SAMU. Eu quero aqui fazer menção do nome dela, porque, né, eu admiro muito o seu trabalho. E nós pudemos ali socorrer aquelas pessoas, mas foi muito marcante aquela cena, né? Houve também um fato, o senhor me contava nos bastidores, de um cidadão que esfaqueou a esposa. Quando o senhor chegou lá, teve que negociar com ele, o senhor mesmo negociou com ele, para que ele pudesse permitir que o SAMU atendesse a mulher? É, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Nós íamos passando para atender uma ocorrência, um senhor gesticulou para a ambulância, nós tivemos que parar para ver o que estava acontecendo, porque ele estava com uma feição de desespero e nós não podemos negar socorro para ninguém, né? Então nós tivemos que parar e comunicar que enviasse outra viatura para aquela ocorrência a qual nós estávamos indo, e tivemos que atender essa ocorrência aí. Segundo esse senhor, o cidadão havia esfaqueado a esposa. E nós fomos até a cena, bem próximo, e chegamos lá, ele estava ainda com a arma em punho, era uma arma branca, né? Uma faca mesmo? Uma faca mesmo. E ele não deixava a gente entrar, se aproximar. Então nós... Na casa dele? É, na casa dele. Ele havia esfaqueado aquela senhora,
21 perfurações. Meu Deus. E nós, querendo socorrer aquela senhora, a única ideia que veio ali repentinamente foi dizer, por favor, deixa a gente atender essa senhora. E ele foi então, atendeu, jogou a arma, né, e se rendeu. E nós fomos então, pudemos atender aquela senhora que estava já agonizando. Ferimentos graves. Faleceu no hospital? Faleceu no pronto-socorro. É uma pena, né? Agora, há também situações nesse seu trabalho no SAMU que o senhor tem que atender alguns chamados que são até certo ponto hilários, né? Teve um fato no ramal do Espinhara que o senhor foi atender um senhor que a família disse que estava quase morrendo. Como é que foi isso? Isso mesmo, nós fomos comunicados, né, que havia uma ocorrência para atendermos lá no ramal do Espinhara. Distante, entrava no todo o ramal e depois mais alguns quilômetros numa situação precária, uma estrada muito precária, e depois tínhamos que caminhar ainda um pouco a pé mesmo. E chegando no local, depois de muito tempo, né, para chegar no local, nós quando chegamos, encontramos o cidadão jogando milho para as galinhas. Esse que estava quase morrendo. Esse que estava quase morrendo. Jogando milho para as galinhas? Jogando milho para as galinhas. E o que é que ele disse? Então nós perguntamos, o senhor é o seu fulano de tal? Ele disse, sou eu mesmo. Nós fomos comunicados que o senhor estava gravemente, né, doente, não falava mais. Ele disse, nada, eu só estava com febre, dor de cabeça, mas já estou bem. Isso acontece muito, candidato, muito. Das pessoas tá com dor de dente, chamar o SAMU, uma dor de cabeça, chamar... Porque não pode, né? O SAMU é um atendimento de urgência para situações muito urgentes. Mas o senhor recebe muito esse tipo de chamado? Sim, lá no SAMU a gente recebe esse tipo de chamada, pessoas que não sabem que o SAMU é serviço móvel de urgência. Então quero que a gente atenda algumas situações que não é considerado uma urgência, porque lá tem uma equipe médica para atender, para ouvir as pessoas que ligam para o SAMU. E eles então sabem o que é para ser atendido, o que pode ser atendido, o que não pode, o que a pessoa mesmo pode tomar a providência, conduzir até um posto, ou ir ao pronto-socorro, né? Mas para um local próximo que possa ser atendido, porque a ambulância do SAMU é para atender urgência. E muita gente não entende isso. Agora, hoje, se eu não me engano, são 8 ambulâncias, 8 unidades do SAMU atendendo só em Rio Branco. Só em Rio Branco. Recentemente, olha só, eu até vou entrevistar ele daqui a pouco, o presidente da Câmara de Rio Branco, o vereador Juraci Nogueira, que ele colocou a ideia, uma ideia que já foi proposta no passado, na década de 80, pelo então deputado Ariosto. Ele tentou aprovar, na época, a ideia de se desmembrar Rio Branco em 2 municípios. O município de Rio Branco seria o primeiro distrito e o segundo distrito seria, vamos dar um exemplo aqui, Penápolis. O que o senhor acha? O senhor concorda com a ideia? Olha, desde que seja uma coisa que venha trazer facilidade na administração, venha trazer benefícios para a cidade, para ambos os lados, tanto o segundo distrito como o primeiro distrito, sem problema. Então a gente tem que analisar com muita cautela isso aí. Você sabe que ali na beira do rio a gente tem muitas pessoas que estão morando em situações precárias, que precisam ser assistidas, porque moradia, a pessoa precisa morar com dignidade. Né? Tem pessoas que estão morando, não sei se o nosso prefeito já desceu ali, na Minas Gerais, naquele beiradão ali, para ver a situação que muita gente está morando ali, situação precária. Aquelas pessoas, elas precisam de uma moradia digna. Elas precisam que seja visto isso aí e ser colocado numa casa mesmo, conforto, elas precisam de um conforto. Então tem muita coisa para se fazer. Se você vai dividir a cidade, ou seja, se você vai transformar 2 municípios, você tem que ver que nós vamos disponibilizar de recursos para cada lado para que essas pessoas sejam assistidas. Nós temos problemas aí de fome em Rio Branco, né? A gente vê muitas pessoas vivendo situações precárias, podemos até classificar que estão passando fome. Se você anda, eu ando muito nesses bairros carentes aí, Praia do Amapá, Caladinho, esses bairros de periferia, a gente vê a situação dessas famílias. Então, o governo precisa fazer alguma coisa para melhorar a vida dessas pessoas. Nós temos aí, Alan, o restaurante popular. É só ali na região da Baixada da Sobral. Nós precisamos levar o restaurante popular para outras regiões da cidade, para as outras regionais. Nós temos aí 7 regionais. Rio Branco tem o quê? Em torno de 110 bairros, não é isso? Aproximadamente. Então, são 7 regionais. Poderíamos levar esse restaurante popular para cada regional. Muita coisa pode melhorar na cidade de Rio Branco. É uma proposta. O vereador pode propor na Câmara que o prefeito leve restaurante popular para demais bairros. É uma proposta também. O que o senhor pensa dos bairros, das comunidades que criam também a sua própria moeda, os seus próprios bancos, a moeda comunitária? O senhor incentivaria isso?
Incentivaria, porque o que nós temos visto é que isso aí tem dado resultado. Em muitas comunidades, tem trazido muitos benefícios. E, então, tudo que é bom, tudo que vem facilitar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, então nós temos que incentivar e lutar para isso. O senhor, obviamente, é pastor e é irmão de um ex-vereador. Por que o senhor quis entrar na política? Pois é, exatamente isso aí. Eu tenho hoje 45 anos, olha lá. Eu não sei quantos anos mais eu vou viver, mas eu quero fazer uma história de luta pela minha gente. Eu quero lutar por essa gente, eu quero, pelo menos, porque a gente morre e não leva nada. Então eu quero pelo menos deixar um nome, olha, o Leno, ele fez alguma coisa, ele lutou para melhorar a nossa vida, melhorou nisso, melhorou naquilo, né? Então a gente tem história de homens aí que lutaram, que fizeram história porque eles lutaram. Não adianta você ser egoísta e querer enriquecer. Tem pessoas que enriquecem ilicitamente, até matam, roubam pelo dinheiro. Vai adiantar? A palavra de Deus, ela diz o quê? Né? Que a gente não vai levar nada. Louco, que adianta hoje, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma. Louco, hoje pedirão a tua alma e que tu tens preparado para quem será. Então a gente vai deixar isso aí para quem? Eu acho que o melhor que você pode deixar é um legado. Uma história de vida, você lutou, melhorou a vida das pessoas, das crianças, né? Estou muito preocupado com a questão das crianças, a qualidade de vida das pessoas. As pessoas estão morando em situações precárias, sabe? Vivendo com uma Bolsa Família, muita gente está vivendo só do Bolsa Família. É uma situação precária, comendo ovo com farinha. Então essas pessoas precisam de dignidade, né? Gente, nosso tempo se esgotou, são 15 minutos para cada candidato e a gente sempre abre um espaço no final para 1 minuto de considerações finais. Candidato, só tem 1 minuto. Muito obrigado. Eu quero agradecer você que nos deu essa oportunidade, Alan, que nos deu essa oportunidade, Gazeta Entrevista. E eu peço o seu voto, né? Dia 7 de outubro, pense bem. Muita gente vai querer comprar o seu voto, isso é corrupção. Se você votar numa pessoa corrupta, né, você depois não pode cobrar, né? Então pense bem antes de você votar. Veja as pessoas que estão interessadas em melhorar a vida das pessoas, que já tem uma história. Principalmente que já tem uma história. Porque muitas pessoas candidatas dizem, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Veja se ele já fez alguma vez atrás. Se ele já fez, se ele vem fazendo alguma coisa pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, aí tudo bem. Se não, ele é um aventureiro. Então isso eu agradeço a oportunidade, Alain, agradeço você que nos ouviu nessa noite. Obrigado, candidato. Eu entrevistei aqui Leno do SAMU, pastor Leno, candidato do PSC e da coligação Movimento Democrático Trabalhista Cristão. Obrigado pela sua vinda, sucesso, que Deus o abençoe. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!